Olá pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma aula sobre o nosso curso de eletromagnetismo. Agora é a segunda aula de eletrodinâmica, né? A parte 4, Fundamentos de Eletrodinâmica. Essa aula está dividida nessas partes aí. A gente começa fazendo uma rápida revisão ali dos tópicos anteriores, que são fundamentos para essa aula de hoje. Depois a gente vai falar sobre circuitos elétricos com associação de resistores em série em paralelo, determinação da resistência equivalente, potência dissipada, energia consumida e no final tem uma proposta de atividade muito interessante para vocês, tá bom? Então deixa eu preparar aqui para começar a apresentação. Espera aí, vamos lá. Então, pessoal, de tópicos anteriores, que são fundamentos para essa aula de hoje, é aquela parte da aula 3 que a gente definiu a corrente elétrica como a quantidade de carga que passa por unidade de tempo através de uma secção transversal, tá, do condutor. Ok? Então eu vou deixar aqui um card para vocês, caso não tenham assistido ainda essa aula. Tá? Então essa é a definição importante da corrente elétrica. Tá? E depois, assim, lembrando que a corrente elétrica constituída por partículas, no caso dos elétrons, se for a corrente real, né? Então esses elétrons se movimentam no meio material. Então esse meio material oferece uma resistência a esse movimento, né? A resistência elétrica. E por outro lado, né, os constantes choques entre os elétrons e as partículas que constituem a rede cristalina, em geral material condutor sólido, fios, né, tem estrutura cristalina, acaba dissipando energia cinética e energia térmica, é o que a gente chama de efeito Joule, tá? Então essa é a potência. Bom, lembro para vocês que esse é um modelo que nos permite construir, né, imagens acerca do que acontece no mundo microscópico e as suas manifestações no mundo macroscópico. Tá? Então, esse é um modelo que a gente utiliza da eletrodinâmica clássica. Se você quer, de fato, oferecer resistência, né, elétrica em uma determinada parte do circuito, você utiliza resistor. Resistência é o fenômeno, resistor é o dispositivo que você vai lá, compra para poder ter uma determinada resistência no teu circuito. Né? Tem resistores que têm a resistência constante, como esses aí que estão aí, né, nesse lado aqui da figura. Eles têm códigos de cores, né, que a gente pode ler a resistência e a margem de erro, né, mais ou menos às vezes 5 ohms, 2 ohms, 10 ohms. Tem os resistores que são variáveis, né, que são esses aqui. Ó. Esses primeiros aqui são variáveis em função da temperatura, por isso são chamados de termistores. E esse aqui é variável em função da luminosidade. Eles são os LDRs, tá bom? Falamos disso na aula passada também. Então, esses resistores, em geral, são constantes, né? A sua resistência é constante, como o caso desses aqui, ou variável, como o caso desses aqui. Resistores de resistência constante são chamados de ômicos, e de resistência variável são chamados de não ômicos. Tá? Bom, então agora a gente vai começar de fato na nossa aula, que é a associação de resistores em circuitos elétricos. Tá? A gente pode associar esses resistores de duas maneiras. Em série, que é essa primeira que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Nessa aqui os resistores estão associados em série e aqui eles estão associados em paralelo. Bom, eu vou usar dois videozinhos que eu fiz com aquele simulador também da aula passada, tá? Em que é bom que eles representam ali nesses simuladores a eletrodinâmica, que é o movimento dos elétrons. Tá? Então aqui eu tenho uma associação em série, vamos ver. Essa associação em série, não é? Aqui a fonte tem 90 volts. Se eu mudo aqui de posição as ponteiras do voltímetro, para esse resistor de 10 ohms aqui, eu vejo que ali tem 15 volts. Não é? Esse de 20 ohms aqui tem 30 volts, né? Praticamente 30 esse valor de leitura aí. Tá? E ali no de 30 ohms você tem 45 volts.
tá? Já a corrente elétrica, se eu pegar esse amperímetro aqui e colocar ele em qualquer parte do circuito, ela não muda. Por quê? Porque é um circuito de caminho único. Tá? Então, os mesmos elétrons que passam pela fonte, eles vão ter que passar por cada um daqueles 3 resistores. E com isso, a intensidade da corrente elétrica é constante ao longo de todo o circuito. Tá? E eu não sei se vocês repararam, mas a diferença de potencial em cada um daqueles resistores tem um valor diferente. Tá? Nesse resistor aqui, ó, a gente teve uma diferença de potencial. Nesse aqui a gente teve outra. Tá? Não sei se vocês se lembram. Nesse aqui foram quantos de volts? 15 volts. Tá certo? Nesse aqui foram quantos volts? 30 volts. E nesse aqui foram 45 volts, tá? De tal forma que se você soma essas voltagens aqui, o total vai dar os 90 volts ali da fonte, né? 90 volts, tá? Então, na verdade, esse circuito ele é chamado de divisor de tensão, tá? Porque ele ele é utilizado para esse fim mesmo, para dividir tensões. Pensa ali, eu costumo dar um exemplo de uma fonte de um computador que tem que mandar energia para diversas partes daquele computador. Tem que mandar energia para o HD, tem que mandar energia para o monitor, tem que mandar energia para o teclado, para os leitores, para as placas, para a placa-mãe, para a placa de vídeo, para essas diversas partes do computador. E cada parte tem a sua voltagem própria de funcionamento, né? Então você utiliza na fonte do computador um divisor de tensão para que, né, cada elemento do computador receba a tensão necessária para que ele funcione bem. Tá? Então isso é só um exemplo de um divisor de tensão. É um circuito com associação de resistores em série. A outra associação de resistores é essa aqui, ó, em paralelo. Então esse vídeo aqui está relacionado a essa figura aqui que vocês encontram nos livros didáticos. Tá? Uma figura completamente estática, né? Mas aqui a gente tem uma animação de um circuito semelhante a esse estático aí. Então vamos lá. Aqui já é uma associação em paralelo, como eu havia dito antes, né? Se você observar aqui, a fonte tem praticamente 25 volts. Né? Essa diferença que dá lá na casa dos milésimos, pessoal, é por conta da resistência do fio. Resistência do fio que é muito baixinha. Então dá essa pequena diferença aqui, ó, lá na casa dos milésimos, né? Mas se você observar bem, todos esses resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial, que é praticamente 25 volts, que é a diferença da fonte. Mas as correntes elétricas não. Ó. A corrente vai mudando. Ó. Tá vendo? A gente consegue perceber pela rapidez da movimentação dos elétrons que essas correntes não são iguais. Tá? Então, se a gente botar agora, em vez de uma figura realista do simulador, colocar o esquema, né? A gente vai ver o seguinte, olha, esse tipo de circuito em paralelo, não é? Todos os elementos estão submetidos à mesma diferença de potencial, mas nem todos à mesma corrente. Né? Então, ele é chamado de divisor de corrente. Esse é o circuito que a gente tem dentro de casa. Dentro de casa, por exemplo, apesar de não ser voltagem constante, né, de tal forma que a corrente seja contínua, é um outro fenômeno que a gente vai ver lá no final do nosso curso, que é uma produção de energia a partir do eletromagnetismo, né, de fenômenos magnéticos, não aqui na pilha, que é um fenômeno químico. Tá? Então, apesar dessa diferença, mas a gente pode fazer uma analogia. Na nossa casa, a voltagem lá é 127 volts, né? Esses 127 volts eles vão para a geladeira, para a televisão, para as lâmpadas, e nem todos esses equipamentos utilizam o mesmo valor de corrente. Então você precisa mandar para aquele equipamento, né, ele precisa estar conectado no teu circuito de tal forma que a resistência interna dele permita que passe por ele a quantidade de corrente elétrica necessária para que ele funcione bem.
tá? Então, é um divisor de corrente. Se você observar aqui, as correntes têm valores diferentes, não é? Mas de tal forma que a corrente total aqui, que eu vou chamar essa corrente que passa pela fonte, que é a corrente total, ela é a soma da corrente que passa aqui nesse resistor 1, mais a corrente que passa nesse resistor 2, mais a corrente que passa por esse resistor 3. Ok? Bom, é isso. Essas são as características, as peculiaridades e as diferenças de associações de resistores em série e em paralelo. Tá? Dessa forma, a gente pode definir o que é uma associação em série e o que é uma associação em paralelo. Como está escrito aí, dois ou mais resistores estão associados em série se eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Veja bem, a mesma corrente elétrica significa que aqueles elétrons que passam por um passam pelo outro também. Tá? Não teria como ser diferente, porque pela própria geometria do teu circuito aqui, ó, ele tem um caminho só. Então, para ser um circuito, né, os elétrons que passam aqui e passam lá. Ok? Mas a definição está aqui. Ó, dois ou mais elementos estão associados em série se são percorridos pela mesma corrente elétrica. Tá? E, de forma análoga, dois ou mais resistores estão associados em paralelo se são submetidos à mesma diferença de potencial. Então, aqui, ó, esse resistor aqui, R1, ele está ligado lá direto na fonte. Do mesmo jeito que esse R2 aqui, ó, também está ligado direto na fonte, assim como no R3, tá bom? Então a gente tem aqui as definições de associações em série e em paralelo, ok? Bom, então vamos lá, passando para o nosso próximo tópico, são os circuitos equivalentes. Olha, é muito comum a gente precisar, às vezes, na prática mesmo, não digo nem apenas em exercícios idealizados lá do livro didático, né? A gente precisa reduzir um circuito com diversos elementos a um circuito equivalente de uma resistência só. Tá? Para que serve isso? Para a gente, por exemplo, determinar qual é a corrente total que passa naquele circuito, para a gente saber qual é o consumo energético total daquele circuito, para a gente saber quais são as características do dispositivo de proteção elétrica que a gente coloca ali, seja um disjuntor, seja um fusível, né, para proteger o circuito e continuar funcionando dentro das normalidades. Então, essa parte aqui é uma parte matemática, né, que os livros cobram muitos exercícios, algumas provas também, mas tem aplicações práticas, tá bom? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para determinar a resistência total ou equivalente de uma associação em série? Olha, como a gente viu, né, numa associação em série, vamos lá, vamos ver se o PowerPoint gosta de mim. Gostou. Então, a gente viu que cada resistor fica submetido a uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial, lembrando que a definição de diferença de potencial é a energia por unidade de carga, é utilizada para que as cargas rompam a resistência. Então, quanto maior for a resistência associada nessa série aqui, maior vai ser a parcela da DDP da fonte, né? Que toda a DDP nesse circuito vem da fonte, para que as cargas elétricas consigam romper essa resistência. Tá? Então, assim, matematicamente falando, se a gente chama a diferença da fonte de diferença de potencial total do circuito, a lei de conservação da energia nos diz o seguinte, olha, que essa diferença de potencial total é igual à soma das diferenças de potenciais individuais em cada resistor ali, né? Aquela diferença de potencial necessária para que as cargas elétricas rompam a resistência daquele dispositivo do resistor. E quanto maior for a resistência, maior é a energia necessária, a parcela de energia da fonte. Tá? Então, isso aqui que é a ideia central de como se calcular a resistência equivalente. Tá? Você precisa se lembrar da lei de Ohm, da aula passada, que diz que a diferença de potencial é obtida multiplicando-se a resistência pela corrente elétrica que passa ali naquele elemento. Vamos falar de resistor, tá certo? Então, olha,
a diferença de potencial total vai ser essa resistência total que a gente quer calcular, vezes a corrente elétrica, mais a resistência 1 vezes a corrente elétrica, mais a resistência 2 vezes a corrente elétrica, mais a resistência 3 vezes a corrente elétrica. O que acontece é que, por definição, a corrente elétrica ela tem um único valor em toda associação, então a gente pode cortar. E com isso a gente fica que a resistência total numa associação em série é obtida simplesmente somando as resistências individuais até a enésima resistência. Então você tem lá um circuito, por exemplo, equivalente, não é? Com a resistência total, a DDP é da própria fonte, e a resistência total é essa soma aí das resistências individuais. Ok, pessoal? Beleza, então aqui a gente começou utilizando uma ideia que vem lá do princípio de conservação da energia. Sendo a diferença de potencial uma energia por unidade de carga, então a gente pode usar essa lei. Tá? Aqui nessa outra associação, que é uma associação em paralelo, a gente já vai usar um outro princípio. Olha, a gente viu que essa corrente total aqui, que é a corrente que passa pela fonte, a gente viu no slide anterior. Tá? Ela é igual à soma da corrente que passa no resistor 1 mais a corrente que passa no resistor 2 mais a corrente que passa no resistor 3. Então essa é a ideia. Eu vou dizer para você, olha, que a corrente total ela é igual à corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente 3. Dessa mesma lei de Ohm aqui, só que agora em função da corrente, digamos assim, a corrente ela é a diferença de potencial sobre a resistência, a gente chega a uma forma de calcular a resistência total equivalente. Então, olha, vai ser a diferença de potencial sobre a resistência total, que é igual à diferença de potencial sobre a resistência 1, mais a diferença de potencial sobre a resistência 2. Lembrando que nós estamos numa associação em paralelo, todos os elementos estão submetidos à mesma diferença de potencial. Dessa forma, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar, dividir tudo por U aqui, vai sobrar o 1. Então, olha, 1 sobre a resistência total, isso numa associação em série, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre a enésima resistência. Tá? Então, como é que a gente fala aqui? A gente fala que o inverso da resistência total é igual à soma dos inversos das resistências individuais. É desse jeito que a gente consegue calcular a resistência total ou equivalente, ok? Nesse caso aqui, a gente vai ter um circuito reduzido aqui a uma única resistência equivalente, ou total, que eu estou chamando de RT, a mesma DDP aqui da fonte, ele chamou de V, pode ser V ou U, tá, pessoal? Os livros variam aí, em função da letra que simboliza a DDP. Ok? E é calculado dessa forma. O inverso dessa resistência total é a soma dos inversos das resistências individuais. Ok? Bom, vou dar dois exemplos aqui para vocês. Tá? Dois exemplos de exercícios de um livro. Ok? Nesse circuito, para que a leitura nesse amperímetro seja 1 ampere, como ele está dizendo aqui, qual deve ser o valor da resistência R? Olha, está aqui, ó, a resistência R é essa aqui, um valor desconhecido, ok? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo afinar essa caneta. Aqui tem como afinar essa caneta? Acho que não, né, pessoal? Não tem como não. Bom, enfim, vamos lá. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Bom, a corrente que passa aqui é a corrente total. E a corrente total, conforme a gente viu nos slides anteriores, ela é a diferença de potencial total, nesse caso aqui a diferença de potencial da fonte, tá? Dividido pela resistência total. Tá certo? É a aplicação da lei de Ohm ao circuito globalizado. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular essa resistência total. Na verdade, aqui a gente tem um circuito misto.
Tá? Por quê? Porque a gente tem 3 elementos associados em paralelo. Por quê? Porque todos esses 3 estão submetidos à mesma diferença de potencial. E associado a esses 3 elementos, a gente tem outros 2 resistores em série. Tá certo? Então, olha, como é que a gente vai fazer a resistência total aqui? Ó? A resistência total vai ser R mais esse 1 ohm aqui, ó, mais a resistência equivalente a esses 3 aqui. Tá? Mas, pessoal, olha só. Eu falei no slide anterior que 1 sobre a resistência total é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Mas se esses R's forem todos iguais, fica mais fácil, como é o caso aqui, todos valem 6 ohms. Então vai ficar, ó, 1 sobre RT, a resistência total, é igual a 3 sobre R. Tá? Se você multiplicar aqui inverso, você vai chegar a uma nova equação, mais ou menos nova, né? Aquela mesma equação, só que com uma cara diferente. Que numa associação em paralelo, onde todos os resistores têm a mesma resistência, a resistência total dela é o valor de uma resistência dividido pelo número de resistores. Ok? Bom, então é isso. Quando eu faço as contas, né, ele quer saber quanto é que deve ser esse resistor aqui para que a corrente seja 1 ampere. Ok? Então vamos lá. R, eu passei essa resistência para lá, ó, tá certo? É igual a a voltagem da fonte, que são os 6 volts, dividido pela corrente, que é 1 ampere, ok? Menos, não é isso? Menos esses 2 valores aqui, que é 1 mais 2, 3. Então, é 6 menos 3, a resistência ali tem que ser de 3 ohms. Olha, eu gosto de resolver isso aqui de outra forma, colocando as unidades de medidas e tudo mais. Só que o espaço está limitado, é um exemplo, tá? Mas depois você pode fazer aí, tentar fazer sozinho, tá bom? Então é isso. Para que a corrente aqui seja de 1 ampere, essa resistência precisa ser de 3 ohms, ok? Porque aí, veja bem, vai ficar 3 aqui, não é? 3 aqui, mais 2 aqui, que dá 5, com mais 1 aqui, que dá 6. Então, para que a corrente seja de 1 ampere, é 6 volts dividido por 6 ohms, dá 1 ampere. Prova real aí, tá, pessoal? Para ver que realmente está certo. Então, quer dizer, são exercícios assim, muito abstratos. São coisas que você não enxerga. Então, é muito importante fazer exercícios, né? Se você precisa aprender isso, se você tem interesse, tem curiosidade em aprender isso, eu indico que você faça muitos exercícios. E mais, você pode utilizar os simuladores. Esse simulador que eu utilizo aqui do FET, tá? Que é online, distribuído aí gratuitamente um projeto da Universidade do Colorado. Tá? Você pode pegar esses circuitos de livros didáticos e animar eles lá no FET. Aí você consegue ver a eletrodinâmica do circuito. Isso aí é uma forma de aprendizagem bastante significativa, advento aí da era digital, né? Desses simuladores para o ensino de física. Tá bom? Então é isso. Vamos para esse outro aqui. Olha. Nesse circuito, a corrente 1 é 5 amperes. Então, olha só. Aqui é I1. Tá vendo? I1, ok, tem 5 amperes. O gerador e os fios são ideais, né? Ou seja, não tem resistência intrínseca nem interna, né? Assim, os fios não têm uma resistência característica deles e nem a fonte tem uma resistência interna, tá bom? Ele pede para determinar as correntes I1 e I2. Aqui tem um erro, né? As duas estão I1, mas não importa. Eu vou dizer que essa aqui é I2, ok? Como é que você faz? Olha, primeira coisa, repara que essa corrente aqui é a corrente total. Por quê? Porque a corrente total sempre está no ramo da fonte aqui, ó. É aquela que passa pela fonte. Então, olha, se a gente falar de corrente convencional,
Tá certo? O sentido é esse aqui, é o sentido horário. Então, essa corrente aqui é a total. Só que quando ela chega nesse ponto aqui, ela precisa se dividir. Ela divide, um pouco vai aqui para cima, que é essa I1, e um pouco vai aqui para baixo, que é essa I2. Essa divisão vai ser igual? Não, essa divisão vai ser inversamente proporcional à resistência. Tá certo? Onde tem maior resistência vai menos corrente, onde tem menos resistência vai mais corrente. Ok? Então, só aqui já dá para a gente ter uma ideia de como que essa corrente de 5 amperes vai ser dividida aqui. E depois essa corrente se encontra nesse outro nó aqui, né? Um nó de convergência, tem um nó de divergência e tem um nó de convergência. Né? Se encontra aqui nesse nó de convergência e segue para cá de novo os mesmos 5 amperes. Essa que é a eletrodinâmica do circuito, tá? Então, 5 amperes e 5 amperes aqui para ganhar mais uma energia na fonte. Não sei quantos volts tem essa fonte, assim não está dizendo, dá até para descobrir, né? Porque se a gente tem a corrente e resistência, a gente descobre pela lei de Ohm. Mas é isso que a fonte faz, dá essa energia mais para que a eletrodinâmica se mantenha, o movimento dos elétrons se mantenha. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha, para eu descobrir qual é a corrente em cada um desses elementos aqui, eu vou pelo método mais... digamos assim, inicial. Eu preciso saber qual é a diferença de potencial aqui, tá certo? Então, para eu saber qual é a diferença de potencial aqui, eu tenho que reduzir esses dois resistores ao seu equivalente, tá? E como é que eu vou fazer isso? Olha, essa mesma equação aqui, ó, que virou para resistores iguais, né? Virou R sobre N. Tá? Aqui ela vai ficar com uma cara ligeiramente diferente, porque veja bem, se você só tem dois resistores, tá? E você tirar o MMC aqui, multiplicar o produto dos meios pelo produto dos extremos, você vai descobrir que a resistência total é obtida a partir do produto dividido pela soma. Tá? Então, proponho a você que faça o exercício matemático dessa equação aqui, mais geral, chegar nessa aqui. Tá? Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que a gente tiver só dois resistores associados em paralelo, a gente define a resistência equivalente deles só batendo o olho. Né? Aqui, ó, um é 3, outro é 6. É o produto pela soma. O produto dá 18, a soma dá 9. 18 dividido por 9 dá 2. Então, esse circuito aqui, ele pode ser redesenhado, né? Ele pode ser redesenhado aqui embaixo, assim, como um resistor de 8 ohms, um outro resistor de 2 ohms, que é uma resistência equivalente aqui, ó, a esses dois aqui, e um terceiro resistor de 10 ohms, ok? Bom, pessoal, se aqui passa 5 amperes, a voltagem, deixa eu mudar a caneta de cor aqui, botar a cor preta. Se aqui passa 5 amperes, aqui também vai passar 5 amperes. E aqui também vai passar 5 amperes, ok? Então, vamos lá. Nós temos aqui 40 volts, que vai ficar aqui, ó, 40 volts. Aqui a gente vai ter 10 volts. 5 vezes 2, 10. E aqui a gente vai ter 50 volts. Eu já consigo descobrir agora quanto que é a voltagem da fonte, apesar dele não ter perguntado isso, tá? Bom, então o que eu sei aqui é o seguinte, deixa eu pegar a borracha aqui para limpar um pouquinho essa figura. O que eu sei aqui é o seguinte, é que esses dois resistores aqui, eles estão submetidos a uma diferença de potencial de 10 volts. Tá certo? Então, essa corrente aqui, tá? Ela vai ser... vamos lá. Essa corrente aqui vai ser 10 dividido por 3 e essa aqui vai ser 10 dividido por 6.
não deu o valor exato, né? Tá, mas eu posso tirar a prova real. Professor, mas 10 terços mais 10 sextos é igual a quanto? Aqui é terços, né? Eu posso calcular aqui, multiplico por 2, multiplico por 2. Aqui vai ficar 20 com mais 1, né? 20 com mais 1 vai dar 21. Ok? Então x vai ser 21 divididos por 6. Ok? Bom, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu descubro aqui o que tem de errado. Não sei se você que está assistindo aí já descobriu o que tem de errado, né, pessoal? Espera aí, deixa eu ver o que tem de errado aqui. Sim, 2 a 5 amperes, não é isso? Eu acho que aqui esses 5 amperes não vale a pena dizer isso não. Mas vamos lá, é 10 volts, ok? RI e é igual a U sobre 3, vai ficar 10 sobre 3, depois 10 sobre 6, que é 5 sobre 3. Então vai ficar 10 sobre 3 mais 5 sobre 3. Espera aí, vamos lá. Devia ter feito isso antes, né? Essa hora da noite. Vamos lá, pessoal. volts. Então essa corrente aqui, ela tem que ser 10 dividido por 3 mais 10 dividido por 6. Essa corrente aqui é, bom, por 2, é 10, pessoal, é 10, é isso aí, pô, você estava fazendo uma bobagem aqui. Então, vamos lá. Vai dar 30, 40, vai dar, não, 20, 30 por 6, 5, é isso aí, tá certo. Então, voltando aqui, pessoal, bom, desculpa aí, deu um bug aqui, mas eu já voltei. Então, quer dizer, onde eu estava, né? A corrente aqui nesse elemento, nesse primeiro resistor aqui, ela vai ser, essa corrente vai ser 10 volts dividido por 3, que é o valor da resistência. Amperes, o resultado vai dar em amperes, tá? E aqui embaixo, quanto é que vai ser? Essa aqui é a corrente I1. Aqui vai ser a corrente I2, que vai dar 10 volts divididos por 6. E a unidade de medida é ampere, tá? Se eu somar 10 dividido por 3 com mais 10 dividido por 6, eu vou achar a corrente total, que é 5 amperes. A corrente total, que é de 5 amperes. Ok? Bom, então é isso. Dois exemplos aí de aplicações de circuitos elétricos para você poder entender como é que a gente resolve, né, esse tipo de problemas aí dos livros didáticos, tá bom? Então, mudando agora, pessoal, a gente vai falar da potência dissipada. Potência, ela sempre indica a rapidez com que uma forma de energia é convertida em outra. Por exemplo, a potência de um automóvel é a rapidez com que a energia química lá do combustível se converte em energia cinética do movimento. É óbvio que tem as perdas de energia, então você tem potência útil, potência desperdiçada, potência total, mas isso não é o caso aqui, tá? Mas em linhas gerais, potência significa isso, é a rapidez com que uma forma de energia é convertida em outra. Isso vale para todas as áreas da física. E sempre que a energia é transformada de uma forma em outra, a gente tem ali a realização de trabalho. A gente tem algum agente, podem ser forças, né, interações entre campos, mas tem sempre ali uma realização de trabalho. E a gente, com isso, consegue definir uma equação para a potência, né?
Então, a potência é a rapidez com que se realiza trabalho. É dividido o trabalho pelo intervalo de tempo gasto para realizá-lo. Okay? Essa é a equação geral de potência. Tá? Mas se você se lembrar lá da nossa aula, né, de potencial elétrico, a gente viu que o trabalho realizado pelas forças elétricas para movimentar a carga de um ponto A até um ponto B, por exemplo, que é nesse exemplo aqui, tá? Esse trabalho é obtido multiplicando-se o valor da carga pela diferença de potencial entre esses dois pontos. Tá? Então a gente tem uma equação para o trabalho aqui, ok? E se a gente tem essa equação para o trabalho, a gente consegue uma equação para a potência elétrica, né, a partir dela. Porque, olha, se a potência aqui, como está escrito, tá, é o trabalho pelo tempo, eu posso escrever assim, ó, é a carga vezes a diferença de potencial sobre o tempo. Tá? E lá, na aula 3, a gente viu, né, e no início dessa aula também, no primeiro slide, como uma revisão, a gente viu que a definição de corrente é a quantidade de carga que passa por uma secção reta do condutor por unidade de tempo. Então, eu posso dividir aqui a carga pela unidade de tempo e vou obter a corrente elétrica. Dessa forma, a potência elétrica ela é obtida multiplicando-se a diferença de potencial pela corrente. Então, eu tenho um equipamento lá, tá certo? Por exemplo, um chuveiro, né? Esse chuveiro ele tem uma diferença de potencial e tem uma corrente, tá certo? Que passa por ele. A potência em watts, né? Se você tiver com a corrente em ampere e com a diferença de potencial em volts, o teu resultado, a potência vai ficar em watts, tá certo? É obtido multiplicando esses dois valores. Então, para que isso serve, pessoal? Bom, para muita coisa, né? Vou dar um primeiro exemplo que é o do próprio chuveiro, ok? Vamos supor que eu queira... Bom, estou instalando esse chuveiro aí, né, numa rede de 200... As especificações dele, né, que vem escritas aqui, ó. Aqui está escrito isso, entendeu? Essas especificações, elas dizem ali, né, o que você precisa saber para instalar esse chuveiro elétrico, né? Bom, precisa de uma diferença de potencial de 220 volts, ok? Com isso, ele vai dissipar uma potência de 5.500 amperes. Mas qual é a corrente? Bom, corrente, se eu multiplicar, quer dizer, se eu dividir a potência pela diferença de potencial, eu vou obter a minha corrente aqui. Vai ser 5.500 por 220, vai dar 25 amperes. Isso é corrente pra caramba, pessoal. E por que é importante a gente saber isso? Por exemplo, para poder comprar o disjuntor. Disjuntor é esse dispositivo aí que ele é utilizado para desligar uma parte de um circuito caso passe por ele alguma corrente acima daquela suportada por ele. Esse aí, ó, suporta uma corrente de 30 amperes, como está escrito ali. Tá certo? Então, isso é uma coisa corriqueira que a gente faz em casa. Você compra um chuveiro lá e tem que instalar um disjuntor. O que acontece é que às vezes as pessoas não fazem essa conta. Imagina se colocasse ali um disjuntor de 20 amperes. Ia ficar desarmando toda hora. Olha, tem pai que faz isso de propósito, tá? Para quê? Para economizar na conta de energia elétrica. Porque tem gente que adora um banho quente. Fica horas e horas ali no banho quente. Banho quente é caro, né, pessoal? Então, nesse caso aí seria colocar um disjuntor de 20 amperes que ele ia desarmar assim, em questão de minutos, né? Isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu queria aproveitar e falar com vocês é o seguinte: nem toda casa tem 220 volts, né, na rede elétrica. Pode ter, é só você instalar mais uma fase. É assim que se fala. Cada fase tem 210, cada fase tem 110. Você instalaria uma fase de 202 fases de 110, né? Você conseguiria ter 220 volts ali na tua rede. Para alguns equipamentos, para o chuveiro, por exemplo. Isso é uma vantagem. Por quê? Em relação ao 110. Porque, olha, se fosse 110 volts aí, esse chuveiro, para essa potência de 5.500 watts, a corrente elétrica seria o dobro. Né? Em vez de 25 amperes, seriam 50 amperes. E a corrente elétrica, tá? Como a gente viu nos slides anteriores, ela aquece. Ela faz o efeito Joule. Então,
chuveiros de 110 volts aquecem muito a rede elétrica. E com isso a gente perde muita energia elétrica ali no aquecimento dos próprios fios, da própria rede elétrica. Então é mais interessante que seja de fato um chuveiro de 220 volts, porque a corrente é baixa comparado com a de 110. Com isso realiza menos o efeito Joule nos fios, tá? Aquele efeito Joule indesejado, que gera uma potência desperdiçada. Aquecimento de fio ninguém quer, inclusive é perigoso, né? Uma outra coisa que tem relação com esse assunto, por exemplo, é o diâmetro do fio que você escolhe, né? A gente não vai entrar nesse aspecto aqui agora, depois eu vou falar com vocês sobre ele, resolvendo um exercício prático da segunda lei de Ohm. Então, assim, o valor que a gente paga no fio é proporcional à bitola dele, né? Que é o diâmetro. E, bom, para você ter um fio percorrendo 50 amperes, ele tem que ter uma bitola maior do que um fio para percorrer 25 amperes. Então, você acaba economizando também na fiação. É vantagem você ter ali uma diferença de potencial de 220 volts, tá? Em locais que você usa energia elétrica, por exemplo, para esquentar água no chuveiro, né? Que em outros lugares o chuveiro é a gás, aí são outros problemas, tá? Mas é isso, pessoal. Se a gente está falando de rede, né, de potência, a gente tem que falar da energia consumida, né? O que é energia consumida? É aquilo que vem cobrado na conta de energia elétrica, tá certo? Bom, isso vai ser tema das nossas aulas futuras, ok? Produção de energia elétrica, mas eu já posso dar uma ideia aqui geral. Você tem lá a produção da energia elétrica, né? Está chamando aqui de geração da energia, que pode ser eólica, pode ser hidrelétrica, pode ser termoelétrica, nuclear, ok? Essa energia gerada, ela é transformada para uma alta voltagem, tá? Para ser transmitida dali para todas as cidades, para todos os lugares. Uma coisa interessante é que essa transmissão ela acontece em voltagem super elevada, pessoal, para diminuir as perdas de energia elétrica, porque, olha, a potência não é a tensão vezes a corrente. Então, se você transmite potência, né, que é o que a usina acaba transmitindo para as nossas casas, potência, né, energia elétrica por segundo, por minuto, ok? Se você transfere essa energia em alta voltagem, você pode transferir ela em baixa corrente. Se tem baixa corrente, vai perder menos energia nos fios, o efeito Joule, como eu falei no slide anterior. Tá certo? Isso também é bem interessante. Aí vai para as cidades e depois essa energia tem que ser distribuída para as residências, né? Então tem todo um sistema lá, um transformador que diminui ela e coloca nessas especificações que a gente precisa em casa, de 110, 127 volts, 220, até chegar na nossa casa, tá certo? Então, de fato, a energia consumida, ela é o que a gente recebe na nossa casa, né? Todo esse sistema aí, né, de produção, distribuição de energia, entrega na nossa casa energia elétrica, tá? E como é que a gente determina essa energia elétrica? Olha, a equação da potência. Veja bem, a potência ela não é um trabalho dividido por tempo, e esse trabalho não mede uma forma de energia convertida em outra. Então vamos supor que eu liguei o liquidificador aqui em casa para fazer alguma coisa. Eu estou convertendo energia elétrica que vem lá, né, da empresa, né, que distribui aqui, que vem lá da usina que gera e tudo mais, em energia cinética de rotação da lâmina do liquidificador, né? Então, eu converti energia elétrica em energia cinética, fiz lá o que eu queria com o meu liquidificador, então pago por esse trabalho realizado. Esse trabalho realizado é a energia consumida, tá? Então, se a gente substitui W por energia consumida, é a potência vezes o intervalo de tempo. Você concorda? Lá, o meu liquidificador tem 200 watts. Se eu deixo ele ligado por 1 minuto, eu vou pagar a energia correspondente ao tempo de utilização. Se eu deixo por 3 minutos, vai aumentar a energia, eu vou pagar mais, tá? O que eu quero dizer para vocês é que essa energia que a gente consome, né? A gente calcula a quantidade de energia multiplicando-se a potência de um determinado equipamento pelo intervalo de tempo que aquele equipamento ficou ligado, tá? E ela custa, eu botei aqui um extrato da conta de energia elétrica aqui de casa, tá? Só para vocês saberem que nesse mês de
essa conta que venceu em julho, nós estamos em agosto, a conta que venceu em julho, cada unidade de energia consumida custou 95 centavos. Tá? E que unidade é essa? É o quilowatt-hora. Então, a energia consumida é calculada de tal forma que a potência fica não em watts, mas em kilowatts. Né? Quilo é 1000, né? 10 ao cubo. E o tempo tem que estar em hora. Né? Aí você vai saber quanto que você consumiu de energia em quilowatt-hora. Você sabe quanto custa 1 quilowatt-hora. Você multiplica os dois aí e vê quanto que você vai pagar pela energia consumida. Tá bom? Então agora a gente está na reta final, é a atividade que eu proponho para vocês. Olha, que atividade é essa? Bom, eu tenho aqui um ar-condicionado, tá? Uma situação A e uma situação B. Tá? É um ar-condicionado em funcionamento. Tá bom? E eu estou monitorando aqui a voltagem. Então aqui ó, é a voltagem e aqui é a amperagem. Tá? Mesma coisa aqui. Aqui é a amperagem e aqui é a voltagem. Tá certo? Em um desses aqui, o ar está apenas ventilando, né? E na outra situação, o ar está refrigerando. Ok? Então vamos lá. Isso é um desafio para vocês fazerem, tá? Esse exercício vai lá para a sala de aula do Classroom. Ok? Primeiro, qual dessas duas figuras, A e B, A ou B, né, representa o ar no modo ventilação? Quero que você investigue aí a partir dessas figuras e me diga, tá? E justifique por quê, que é a ventilação, tá? E a segunda questão, eu queria que você imaginasse uma situação, um mês super quente aqui no Rio de Janeiro, janeiro, por exemplo. Tá super quente. Vamos considerar 30 dias desse mês, né, que é o período de cobrança da energia elétrica. Você manteve esse ar-condicionado na refrigeração durante 8 horas por dia. Mas naquela refrigeração máxima, aquela que ele fica refrigerando o tempo todo. Você coloca lá o termostato no valor máximo, né? Como é um calor danado aqui no Rio de Janeiro nessa época, ele não desarma nunca, ele fica o tempo todo gelando. Né? Se você diminuir lá o termostato, o que acontece? Ele arma, fica refrigerando, de repente ele desarma, fica ventilando. Né? Aqui eu não estou considerando isso, estou considerando que ele vai ficar o tempo todo gelando. 8 horas por dia, 30 dias por mês. Considerando o quilowatt-hora que eu paguei lá no slide anterior, quanto é que custa, pessoal? No final do mês, só por conta de um equipamento de ar-condicionado. Te desafio aí a fazer a conta, tá? Bom, é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. O ABS está aqui. É isso, pessoal. Essa foi a nossa segunda aula sobre eletrodinâmica. Com isso, a gente encerra o ciclo da eletrodinâmica. Daqui para frente, a gente vai fazer mais exercícios, tá bom? E bons estudos, entrem em contato comigo sempre que precisarem. Vamos em frente, tá bom? Um abraço.